Temos o Américo Martins para conversar conosco sobre esse assunto. Américo, o próprio Justin Trudeau, que está aí saindo do cargo de primeiro-ministro do Canadá, falou sobre esse assunto. Ele traz para a gente, vou até trazer aqui a resposta exata, rejeitou as alegações, disse que não há a menor chance do Canadá se tornar um Estado americano. Hoje, o Donald Trump, não satisfeito, então foi às redes sociais, a Truth Social, e postou o seguinte: já a foto, olha como ficariam os Estados Unidos segundo o desejo de Donald Trump. Eu reforço aqui, Américo, que desde que o Donald Trump ele foi eleito, várias postagens já foram feitas nesse sentido. O Trump já vinha falando sobre esse desejo, essa intenção, reforçada essa intenção pelas declarações do filho dele, que também já fez postagem nesse mesmo sentido, já mostrando como ficaria o território dos Estados Unidos a partir dessa anexação. O que está por trás de tudo isso, desse desejo expansionista de Donald Trump? O quão arriscadas são essas declarações? Quando a gente fala, por exemplo, do Canadá, um país que tem uma relação comercial importantíssima com os Estados Unidos, há até uma dependência dos Estados Unidos quando a gente fala sobre serviços essenciais como energia. Qual que é o risco que a gente tem diante de declarações como essa? Carol, não existe necessariamente um risco real. Essas são bravatas, provocações do presidente eleito Donald Trump sobre o Canadá, sobre o Canal do Panamá e também sobre a Groenlândia, mas elas revelam ali uma tentativa de negociação, uma técnica de negociação do Donald Trump. Ele, quando começa com essas provocações, é porque ele está tentando conseguir algum tipo de concessão. É pouquíssimo provável que os Estados Unidos anexem, por exemplo, o Canadá. São dois países completamente diferentes, com valores diferentes. Seria até interessante o contrário, eventualmente, o Canadá anexando os Estados Unidos adotando ali algumas políticas muito importantes e civilizatórias que o Canadá, um dos países mais desenvolvidos do mundo, tem e adota. Mas não é isso que se trata. O Donald Trump não quer necessariamente, acha pouco provável, é uma grande bravata quando ele diz que poderia, por exemplo, ou pelo menos diz que não, ele descarta a possibilidade de eventualmente usar, ele não descarta, perdão, a possibilidade de usar eventualmente força militar para retomar o Canal do Panamá. O que ele está tentando aqui é usar isso como uma técnica de negociação, forçar o Panamá, por exemplo, a dar melhores concessões econômicas para o transporte no Canal do Panamá dos navios americanos. No caso do Canadá, ele está tentando forçar os canadenses, por exemplo, a uma nova negociação de livre comércio que já existe, que já foi renegociada, inclusive, no primeiro mandato do Donald Trump. Mas ele exagera nessas provocações. Inclusive, a União Europeia hoje já reagiu a essas provocações com relação à Groenlândia, porque a Groenlândia é um território autônomo do Reino da Dinamarca, que faz parte da União Europeia. Então, hoje, o ministro das Relações Exteriores da França, por exemplo, disse que a União Europeia vai resistir a qualquer ambição de qualquer outra potência com relação aos seus territórios. O problema dessas bravatas, Carol, é que as palavras têm peso, especialmente na diplomacia. E nesse caso, quando o Donald Trump utiliza essas bravatas, ele está reduzindo o peso moral, a estatura moral dos Estados Unidos. Ele está colocando os Estados Unidos como um país que teria ambições territoriais, no mesmo patamar da Rússia, do Vladimir Putin, que invadiu a Ucrânia, da ditadura comunista da China, que quer tomar conta da ilha de Taiwan, por exemplo. Então, os Estados Unidos perdem estatura moral quando o seu líder, o seu presidente, no caso o presidente eleito, faz esse tipo de provocação. Mas o presidente eleito Donald Trump não parece que tem muita preocupação aí com essas questões, por isso ele exagera nessas bravatas. Mais uma vez, isso muito provavelmente são técnicas de negociação, porque ele vai querer ter mais acesso, por exemplo, aos minerais raros que existem na Groenlândia. E por isso ele força essa cartada. De qualquer forma, os Estados Unidos perdem credibilidade, perdem estatura moral e ele mesmo também perde estatura moral quando faz esse tipo de bravata no cenário global, Carol.